Agora, abra sua Bíblia e deixe aberta lá em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Vou fazer a leitura e os irmãos vão acompanhar a leitura que eu vou fazer na sua Bíblia. O tema dessa mensagem de hoje é como concluir a carreira cristã com sucesso. Esse é o tema, tá? Como concluir a carreira cristã com sucesso. Eu vou ler aqui o texto, os irmãos acompanhem a leitura que eu farei na sua Bíblia, tá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Meus irmãos, a vida cristã, ela é comparada a uma carreira, a uma corrida. E tal como uma corrida, a carreira cristã, ela tem a concorrência, que são as circunstâncias, as adversidades, as perseguições, as tentações do mundo, do diabo, da nossa natureza carnal, e tudo o que tenta nos impedir de prosseguir e vencer a corrida. Tudo isso representa a concorrência para nós, aquilo que vai concorrer conosco para tentar nos atrasar, nos distrair e nos impedir de chegar até o final com sucesso. Como toda corrida, a carreira cristã também tem a inspiração. Todo corredor tem uma inspiração, né? E nós temos uma inspiração, nós temos o nosso maior modelo, que é o Senhor Jesus, mas nós temos também pessoas que concluíram a carreira com sucesso. Como toda carreira, também nós precisamos de preparação. Nós não podemos correr a corrida de qualquer jeito. Nós precisamos nos preparar. E a preparação, ela envolve treinamento, ela envolve tempo, disciplina, envolve abrir mão de certas coisas que nós consideramos importantes e que nós valorizamos muito. Porque essas coisas podem nos atrapalhar. E como toda carreira, a carreira cristã tem também um alvo. Qual é o alvo? Concluir com sucesso, chegar até o final e dizer como o apóstolo Paulo: completei a carreira, guardei a fé. Esqueci o versículo. Concluí a carreira e guardei a fé, né? É isso. Ou seja, chegar ao final consciente, satisfeito de que completou a sua jornada aqui com sucesso, tá bom? E para isso nós vamos ver aqui três formas, três coisas que nós podemos fazer para completar essa nossa carreira com sucesso. Eu quero então, antes disso, pedir que você curve sua cabeça para nós fazermos uma oração primeiro. Ó Deus, nós estamos diante da sua palavra e queremos ouvir a sua voz.
eu careço ouvir também a sua voz. E quero muito ser um instrumento pelo qual o Senhor vai transmitir a sua mensagem à sua igreja. Eu rogo ao Senhor que prenda a nossa atenção à tua palavra, nos ilumina e nos edifica, nos transforma pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O que nós podemos fazer para completar a nossa carreira com sucesso? 3 coisas nós precisamos fazer para completar a nossa carreira com sucesso. A primeira coisa está aí no versículo 1, na parte A do versículo 1. A primeira coisa que nós precisamos fazer para completar a nossa carreira com sucesso é seguir o exemplo daqueles que já concluíram. Vou repetir. A primeira coisa que nós precisamos fazer para concluir a nossa carreira com sucesso é seguir o exemplo daqueles que, como nós, correram a corrida cristã e completaram a sua carreira com sucesso. O texto nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, quando ele começa o texto dizendo, portanto, ele está continuando um assunto. Esse assunto ele começou lá no capítulo 11. No capítulo 11 nós temos os heróis da fé. Nós temos aqueles homens e mulheres de Deus que pela fé alcançaram os seus objetivos, seus propósitos. Pela fé experimentaram comunhão com Deus, pela fé enfrentaram todo tipo de adversidade, perseguição, morte. O capítulo 11 fala que alguns deles foram cerrados ao meio. Pela fé eles suportaram sofrimento, privações. E o capítulo 11 diz que esses homens, essas mulheres de Deus, que viveram pela fé, eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. O mundo não merecia que essas pessoas vivessem no meio delas, tamanha a fidelidade delas para com Deus, tamanho o compromisso delas para com Deus. E o mundo não merecia que essas pessoas estivessem entre elas. Algumas delas Deus tomou para si, como o caso de Enoque, como o caso de Elias, que subiu numa carruagem de fogo. Esses homens e essas mulheres de Deus. O capítulo 11 de Hebreus diz que Deus não se envergonhava de se chamar seu Deus. Deus não se envergonhava de dizer, eu sou o Deus dessas pessoas. Sabe, eu fico pensando quando eu olho para esse versículo, e eu imagino que parece que Deus se envergonha de dizer eu sou o Deus de algumas pessoas. Deus se envergonha de dizer, essa pessoa me serve. Porque alguns de nós não sabem fazer outra coisa a não ser dar mau testemunho, a não ser nos corromper, a não ser envergonhar o nome de Deus, sujando o nome de Deus com os nossos pecados, envolvendo Deus na nossa vida errada. Alguns de nós, Deus não teria declarado essas coisas.
Então o texto diz: portanto, também nós, ou seja, nós estamos nessa caminhada também, estamos envolvidos nessa carreira também. E esses heróis da fé que já concluíram a sua carreira, eles estão meio que numa arquibancada da vida. É como se o escritor tivesse alguma espécie de vislumbre e ele pudesse contemplar talvez essas pessoas torcendo para que nós também cheguemos lá. E a história deles, que está registrada na palavra de Deus, deve servir de exemplo para nós. Veja, a palavra de Deus está cheia de exemplos, tanto exemplos bons como exemplos ruins. Ela nos incentiva a seguir os bons exemplos e nos incentiva a evitar os maus exemplos. Também nós estamos rodeados aí de tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os heróis da fé do capítulo 11. Todos eles listados, começando com Abel, e aí a lista vai embora. Esses são a nuvem de testemunhas porque é muita gente, foram muitos aqueles que concluíram a sua caminhada. Nós temos exemplos de sobra. Não podemos reclamar de exemplos. Não podemos dizer que a nossa luta é maior do que a luta deles. Não podemos dizer que Deus é injusto conosco, que nós enfrentamos alguma tentação, alguma adversidade que nós não podemos vencer. Porque essas testemunhas, elas testemunham que é possível chegar até o final. É possível ser fiel a Deus. É possível vencer todas as tentações, adversidades, sofrimentos e ainda assim se manter fiel. É possível. E nós precisamos seguir o exemplo delas. Olhar a vida delas. Eram pessoas como nós, como diz Tiago, que Elias era como um de nós, semelhante a nós, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas tentações. Eram pessoas que podiam cair, mas não caíram, porque preferiram a morte do que viver no pecado. Preferiram a morte do que deixar o mundo os influenciar. Nós estamos aí rodeados de testemunhos. Então não esqueça, a primeira coisa que nós precisamos fazer para concluir a nossa carreira com sucesso é seguir o exemplo daqueles que já concluíram. Tá bom? A segunda coisa que nós precisamos fazer é nos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha e focar no nosso alvo, no nosso propósito principal. E por causa disso vencer todos os desafios que a vida nos apresenta. Precisamos deixar para trás tudo o que nos embaraça, tudo o que nos atrasa, o que nos atrapalha, e focar no nosso alvo, no nosso propósito, e por isso vencer todos os desafios que a vida nos apresenta. Você quer vencer? Você quer chegar lá? Em primeiro lugar, se desembaraça de todo o peso, diz o texto. Desembaraçando-nos de todo o peso. O que é o peso? O peso são coisas que não são em si mesmas pecados, mas que podem nos atrapalhar. São coisas que
não são em si mesmas erradas, mas que pelo mau uso, por causa do meu coração, porque eu não sei administrar essas coisas, elas podem impedir o nosso crescimento espiritual, elas podem impedir o nosso progresso, elas podem nos atrasar, nos distrair. Isso envolve várias coisas. O WhatsApp é pecado? Não, né? Mas pode te atrapalhar. Facebook é pecado? Ter internet é pecado? Mas por causa da internet você pode pecar, não pode? Namorar é pecado? É ou não é? Mas seu namoro pode estar te atrapalhando, pode estar te atrasando, pode ser o grande empecilho da tua vida, por várias razões inúmeras. Você entendeu? Há coisas que não são em si mesmas erradas, mas que podem ser um peso, pode ser um bagulho que eu esteja carregando, pode ser uma bagagem, um entulho, um lixo que eu estou carregando e que está me atrasando, eu não estou crescendo, eu não estou amadurecendo, pode ser a minha natureza, o meu orgulho, pode ser a minha vaidade, pode ser um monte de coisa que está me atrasando, pode ser a minha preguiça, pode ser a minha negligência, pode ser um monte de coisa. Ele fala, deixando para trás tudo que nos embaraça, deixando para trás aquele pecado que tenazmente nos assedia, aquele pecado que é o nosso vício, aquele pecado que às vezes você alimenta, aquele pecado que fica enroscado no seu coração, do qual você não se livra. É aquele pecado que te impede de orar, que te impede de ler a Bíblia, que te impede de vir para a igreja. É o pecado que te impede de crescer. Não é o diabo não, é o pecado. É o pecado. Pode ser a idolatria do seu próprio eu. Qual é o pecado que te assedia, que está bem pertinho de você, do qual você não se livra? Talvez você seja viciado ou viciada nesse pecado. Um vício que você não consegue se livrar. E veja que o texto diz, deixando para trás. Aí ele vai falar o peso, né? E o pecado. Aí sim, corramos. Mas antes dele dizer corramos, ele diz deixando para trás. Não é você correr com esse pecado na sua vida, não. É você deixar o pecado para trás. Não é você correr com um monte de bagulho, de entulho, de lixo, de coisas que podem te atrasar. Não, é deixando para trás, corra com perseverança. Mas não invente de correr com essa bagagem toda te acompanhando, não. Porque você não vai chegar até o final. Deixando para trás essas coisas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora observe bem, a carreira, ela já está proposta, ela já foi colocada diante de nós já estamos nela. Precisamos deixar para trás as coisas que nos atrapalham. É aquilo que Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam, eu corro para o meu alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse é meu alvo. Então eu vou deixar as coisas que ficam para trás. Você quer concluir a sua carreira com sucesso? Você precisa deixar coisinhas para trás.
E você precisa tirar os olhos das circunstâncias e fixar os olhos em Jesus. Ele tem que ser o seu alvo, ele tem que ser o seu maior modelo, o Senhor Jesus. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Quando ele diz assim, olhando firmemente, a ideia do texto é você tirar os olhos de alguma coisa e colocar os olhos em alguma coisa. Porque não dá para você olhar focado em duas coisas, em duas direções ao mesmo tempo. Você já viu um motorista olhar para dois lugares ao mesmo tempo e não cometer um acidente? Não dá. Ele tem que olhar para uma direção só, porque se ele olhar para dois lugares ao mesmo tempo, ele vai matar alguém. E é isso que o escritor aqui está dizendo para nós. Tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos das coisas que te atrasam e foca seu olhar em Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor da sua fé. Foi Ele que te deu a fé. E porque Ele é o consumador da fé. É Ele que vai completar essa fé. Se Ele te deu a fé, Ele vai manter essa fé até o final. É Ele que te mantém crente. Por isso você precisa colocar os olhos nele. Porque não só Ele concedeu a fé a você, como Ele vai manter essa fé até o final. Então por isso, ponha os olhos nele. Não tire os olhos dele. Eu estava ouvindo um vídeo esses dias de um irmão que disse para o pastor assim, pastor, eu vou sair da igreja. Tudo bem, mas por que você vai sair? Ah, porque eu vejo muito erro na igreja. E citou lá um monte de erro. O pastor falou, tudo bem, mas antes de você sair, me faça um favor, tome esse copo aqui cheio de água e dê 10 voltas na igreja e não deixe gastar. E o jovem terminou, está aqui, pastor. Ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto você estava rodando, você viu os erros que você citou para mim, você viu na igreja? Não, pastor. Você sabe por que você não viu? Porque você estava focado no copo para não deixar gastar a água. Se você vai sair da igreja por causa do que você disse, é porque você nunca esteve olhando para Jesus. E quando você não olha para Jesus e olha para as falhas das pessoas, e você vai encontrar um monte. Então, a tendência é que você não progrida, mas que você regrida. E nós temos uma tendência muito grande de não olhar para Jesus, não ter Ele como nosso modelo, e não ter Ele como nosso alvo de verdade. E o escritor está dizendo exatamente isso. Olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus. Então, a terceira coisa que nós precisamos fazer para concluir a nossa carreira com sucesso é justamente seguir o exemplo de Cristo. Seguir o exemplo de Cristo. Primeiro, seguir o exemplo daqueles que já concluíram. Segundo, deixar para trás aquilo que nos atrasa e focar no nosso alvo. Terceiro, seguir o exemplo de Cristo. O texto aqui, ele praticamente 90% do texto aqui fala de Jesus. O que foi que o Senhor Jesus fez que serve de modelo para nós? O verso 2 lá no final diz que ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, a alegria
de ver aqueles pelos quais ele morreu serem salvos, a alegria de assentar-se à direita de Deus, a alegria da vitória, que ele iria conquistá-la na cruz. Em troca dessa alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, o maior sofrimento da sua vida, ao mesmo tempo a maior humilhação da sua vida, porque ele morreu como um assassino, ele morreu como um dos piores bandidos daquela época, sendo inocente. Ele sendo inocente, ele morreu como um dos piores criminosos. Pegou muita chicotada, foi cuspido, foi judiado. Gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Solte Barrabás e crucifica esse Messias falso. As pessoas gritavam. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso de todo o escárnio que aqueles pecadores, aquela humilhação pela qual ele passou, ele não fez caso disso, porque havia uma alegria proposta para ele. Havia alguma coisa além da cruz que para ele valia muito mais do que aquele tempinho de sofrimento que ele passou ali. E agora, onde é que ele está agora? Ele está assentado à destra do trono de Deus. Todo aquele sofrimento, na verdade, trouxe grande vitória. E o escritor nos diz no versículo 3: considerai, pois, atentamente, considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considere isso se você quiser vencer essa corrida. Considere isso. Ele suportou o maior sofrimento. Ele suportou a maior humilhação. Nenhuma humilhação pela qual você passa em toda a sua vida será maior da humilhação que o Messias passou por você. Nenhum sofrimento, nenhuma perseguição que você passar, que você enfrentar, vai ser maior daquela que ele passou. Então não venha chorar e dizer assim: eu estou desanimado, eu quero desistir, porque a vida para mim está muito difícil. Jesus sofreu muito mais por você. E é justamente isso que ele conclui no versículo 3, dizendo: considere isso para que você não se fatigue e não desmaie na vossa alma, para que você não perca o ânimo, para que você não viva desanimado. Todos aqueles que se desanimam na fé, que desistem, estão ignorando aquilo que Jesus passou por eles e não merecem um pingo do sangue do Senhor Jesus por si. Não merece. E não vai ter. Versículo 4, ele diz assim: olha, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, vocês não têm motivos nenhum para desanimar. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Qual a importância disso que
o escritor aos Hebreus está dizendo aqui para aquela igreja e para nós hoje? Veja, ele está falando para uma igreja totalmente desanimada, uma igreja que não tinha mais ânimo para servir a Deus. Imagina você que ele estava escrevendo para uma igreja que via quase todos os dias irmãos abandonarem a igreja para voltar para o judaísmo. Era muito comum ver alguns irmãos dizer assim: olha, eu descobri que realmente eu tenho que voltar lá para o templo, lá para os sacerdotes. Ali tinha uma religião oficial. E aí então tinha que assinar um documento dizendo que ele abandonava a fé que ele professou ter em Jesus e tinha que voltar para o judaísmo. Quase sempre acontecia isso, era muito comum isso acontecer. Agora imagina se isso acontecesse aqui entre nós. E você visse os irmãos, de vez em quando, cadê o irmão? Ah, está lá na católica. Voltou para a católica. Cadê o irmão? Ah, ele saiu, foi para a espírita. Como é que você ia se sentir? E o escritor está escrevendo para uma igreja assim, desanimada. E ele está dizendo: veja, vocês estão desanimados. O Senhor Jesus enfrentou muito mais coisas por causa de vocês. Vocês pensam que o sofrimento de vocês é grande? O Senhor Jesus enfrentou um sofrimento muito maior para redimi-los. Vocês deveriam ter gratidão e deveriam se dispor a servir a Deus com fidelidade, em vez de ficar choramingando, desanimado. Qual motivo você tem para desanimar? Está passando fome? Está sendo perseguido por quem? Pela preguiça? A preguiça está te matando. Qual é a humilhação que você está passando? Para que você não seja um crente fiel, para que você seja um crente negligente, para que você viva desanimado, para que você não honre a Deus no dia do Senhor e fique na sua casa sem fazer absolutamente nada. E depois abra a sua boca e fale que você é crente, para que você viva escravo do pecado. Qual motivo você tem para isso? Qual é a humilhação, o sofrimento que você está passando para que você desonre o nome de Deus e tenha coragem de dizer: eu sou crente, estou servindo a Deus? Você não devia ter coragem de falar isso se você vive assim. Não devia ter coragem, porque Deus não é honrado na sua vida. Você não vive para a glória de Deus. Ou você vive para a glória de Deus, ou não diga que você serve a Deus, para você não manchar o nome santo de Deus. Algumas pessoas pensam que o mandamento, quando diz assim, não use o nome de Deus em vão, pensa que quer dizer assim: ai meu Deus, pensa que é isso. Não. Sabe como é que você usa o nome de Deus em vão? É quando você envolve Deus nos seus pecados. É quando você vive pecado e diz assim: eu sirvo a Deus, todo mundo vai falar mal de Deus por sua causa. Eu não esqueço aquela história do Alexandre o Grande, né? Quando ele viu o soldado fugindo com medo, desertando do exército, mandou buscar ele lá. Vamos buscar. Primeiro a gente vai matar esses inimigos aqui, mas vamos buscar esse camarada lá. E foram buscar ele. Quando terminou a guerra, chamou ele, já ia matar ele, mas viu que ele era muito jovem, perguntou para ele assim: como é seu nome, jovem? Ah, eu me chamo Alexandre. Poxa, o nome do rei logo, né? Você se chama Alexandre? É. A partir de hoje, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Então, ou você serve a Deus, ou você muda de nome. Nós temos exemplos de sobra para mostrar para nós que é possível ser fiel, ser comprometido, e é possível chegar até o final e falar como o apóstolo Paulo: eu completei a carreira.
Nós temos o nosso Senhor Jesus como a maior inspiração que nós poderíamos desejar. E tudo que Ele passou por nós deve nos motivar a continuar a nossa carreira, a encontrar forças em Deus para continuar essa carreira. O que você está esperando para você servir a Deus de verdade? O que está te atrapalhando? O que está impedindo o teu progresso, o teu crescimento? O que é que está impedindo você de servir a Deus de verdade? De largar de vez o pecado? O que é que está te atrasando? O que é que está te impedindo de caminhar, de viver para a glória de Deus, de servir a Deus, de ser livre? O que é que está sendo um empecilho na sua vida? O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos tratar certas coisas com radicalidade. Ele disse: se o teu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar cego no céu do que você entrar com os 2 olhos no inferno. Se for tua mão direita, corta ela, porque é melhor você entrar aleijado do que você ir com as 2 mãos para o inferno. O que é? Dói muito ficar sem algumas coisas? Renuncie tudo isso por causa de Deus, porque a alegria que está proposta para nós é muito maior do que o sofrimento que nós podemos enfrentar aqui nessa terra. Nada é mais importante, é mais valioso, nada é superior à alegria que nos está proposta em novos céus e nova terra. Você não pode deixar absolutamente nada prender você aqui e impedir a sua caminhada. Porque é como se você trocasse a alegria da eternidade pelos prazeres passageiros e momentâneos. Não faça isso. Não faça isso. Troque os prazeres e a alegria momentânea pela alegria da eternidade. Quero convidar os irmãos para orar nessa hora.